Se você é aquela pessoa que não admite erros e principalmente quando você é a pessoa que comete o erro, esse vídeo é para você. Ninguém gosta de errar. E isso não é só para quem é perfeccionista, para ninguém na face da terra gosta de errar. E quando você erra e é chamado a atenção, você fica naquela neura. Eu pelo menos sou assim. Esses dias eu cometi um erro e esse erro custou o meu emprego. E era um emprego que eu já não queria mais estar, mas eu fiquei chateada, né? Porque, cara, é um erro tão elementar tal, mas enfim, não vou entrar nesses méritos. O fato é que quando a gente comete um erro, a primeira coisa que a gente faz é se criticar. Ai, mas você fez isso, é isso. Então essas vozes assim críticas demais, ela mina a nossa energia. E aí a gente perde o sono, a gente não consegue se alimentar direito, outros comem até demais. E a gente sabe que a murmuração, os pensamentos que a gente tem, ele faz com que a nossa energia seja drenada. Pois bem, mas aí o que que eu faço para que esses pensamentos eles não se avolumem, eles não fiquem, me paralisem? Esse é o fato, né? Eu não quero ser paralisada pelos pensamentos. Então eu faço essas três técnicas que eu aprendi a fazer depois que eu comecei a estudar sobre autocuidado e autocompaixão. Então a primeira dela é: aceite que você errou. Errar faz parte da vida. O mundo não vai acabar quando você erra. Só aceite. Errou. Faz parte. Os erros trazem consequências. Então, como é que eu posso lidar com essas consequências? Mas aceite. O erro já aconteceu. Sabe aquela história? Não adianta mais chorar pelo leite derramado? É bem isso. Então, só aceite que você cometeu o erro. A segunda coisa que eu faço é me perdoar, porque a gente termina caindo no erro de ficar se massacrando. Então, em vez de eu me massacrar, eu me perdoo. Ok, reconheci que eu errei, por favor, me desculpe, eu me perdoo por isso, eu me desculpo. E terceira coisa, que é a coisa assim mais difícil para mim e até bem louco, né? Eu começo a me acolher como se fosse uma amiga. Então eu falo comigo na terceira pessoa, gente, isso funciona tanto. Tenta aí em casa, depois vocês me falam. E quando você começa a conversar com você na terceira pessoa, se acolhendo, faz muita diferença. Porque você começa a ensinar o seu cérebro, a recursos para o seu cérebro, entender que você não está passando por uma situação de morte ou uma situação de perigo. Que aquele sentimento que vem quando o erro acontece faz parte da vida. Então, não evitar, por exemplo, quando a gente erra, a gente fica com raiva, a gente sente frustração, a gente sente medo, a gente sente tristeza. E se foi um erro que te causou uma consequência muito exagerada, além do que poderia, então você se sente injustiçado. Então, todos esses sentimentos, eles vão vir. Não tudo de uma vez, mas eles vão aparecer. Então, o que que eu faço quando isso acontece comigo? Que eu aprendi, porque antes era torturante. Eu aprendi a me acolher, eu aprendi a conversar comigo. Então eu falo, ok, Fernanda, você cometeu esse erro, tá tudo bem você tá se sentindo assim com raiva, mas tudo bem você se sentir triste porque você cometeu esse erro trouxe para você consequências, mas vamos ver o que é que a gente pode fazer de diferente. Vamos ver como a gente pode lidar com isso de uma forma mais acolhedora. Você quer chorar? Chora, Fernanda. É bom chorar. Coloca para fora aquilo. Então você vê, eu começo a conversar comigo e eu mesmo vou acolhendo como se eu estivesse conversando com uma amiga. Isso é muito importante porque
Às vezes a gente é sempre um ombro amigo para o outro e a gente não é para nós mesmos. E que bom se você tem uma amiga que você consegue conversar e tal. Mas você precisa sim, todos nós precisamos ser os nossos melhores amigos para nós mesmos. E não é uma conversa egocêntrica, egoísta. Tem um texto que eu gosto muito que fala assim: nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se nós temos só pensamento ruim sobre a nossa própria imagem ou sobre nossa própria pessoa, nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se nós somos aquilo que nós pensamos, então todo pensamento ruim que você tem a seu respeito, de fato você acredita nele, mesmo que outros digam para você que não é assim, que não é assim que acontece, que você não é assim. Mas esse é o pensamento que você tem a seu respeito. Então, quando eu comecei a praticar essa questão do autocuidado, de cuidar com os pensamentos que eu tenho ao meu respeito, muita coisa mudou. Principalmente essa situação que eu passei recentemente, eu não me desesperei. Lógico, eu fiquei triste, lógico, eu chorei. Lógico que eu comecei a pensar, já era um trabalho que eu não queria ficar. Essa situação, a consequência dela, só me ajudou a dizer, não é mais esse meu lugar. E só para deixar claro, eu tive a oportunidade de permanecer, mas eu decidi não querer ficar mais ali, não permanecer naquele lugar que estava me adoecendo. Então, se conhecer, entender quais os espaços nos adoece, nos traz desconforto, é muito importante. Mesmo que você cometa um erro e que você decida permanecer no lugar ou decida permanecer numa relação onde houve um erro, onde, enfim, independente da situação, sempre seja o seu melhor amigo. Sempre seja aquele ombro que você quer que venha do outro. Se dê, a base do autocuidado é esse, se dê para você, se dê para você é ótimo, mas se dê aquilo que você fica esperando que o outro dê. E às vezes o outro não vai te dar, entende? Então, quando você consegue fazer isso, você vai ver que a sua vida vai ficar melhor, você vai conseguir ter mais clareza das coisas e você vai sair daquele lugar de ruminação mental e vai começar a ir para a ação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e espero também que tenha feito sentido para você. E se fez sentido, já me acompanha por aqui, porque eu divido com vocês essa minha jornada de autocura, de autoconhecimento, de autocompaixão e de autopertencimento. E depois eu falo até sobre essa questão do autopertencimento também. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!